iniciarmos assim os nossos estudos de hoje e, ao mesmo tempo, estarmos elevando-nos a Deus, a Jesus, para que assim possamos, com muita simplicidade, buscar nele o equilíbrio que necessário se faz em nossas vidas. Possamos buscar nele todos os benefícios para a mente, para o coração, para o corpo. E nesses momentos que estamos assim em oração sincera, ele estará agindo sobre nós, estará agindo sobre nossos lares, estará proporcionando os fluidos balsâmicos que nos traz equilíbrio e faz com que sintamos um bem-estar, alegria, sintamos uma paz interior, da qual assim tão importante e necessário se é para o equilíbrio do espírito, como também estará nos trazer em conjunto o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e todos os seus trabalhadores, esses médicos incansáveis e todas essas falanges de espíritos iluminados e benevolentes com grandes responsabilidades sobre esse planeta de prova e de expiação e sobre aqueles que aqui assim habitam, tanto encarnado quanto desencarnado. Estarão a trazer os fluidos das quais estarão a nos envolver e a proporcionarem a cada um de nós e a cada um daqueles que assim estaremos nós a levar os nossos pensamentos, o bem-estar, o alívio, e conforme forem as determinações divinas, a cura para muitos desses seres. Mas rogamos principalmente a Jesus e a Bezerra, que assim possam agir sobre todos aqueles que se encontram em desequilíbrios mentais, desequilíbrios morais, sobre aqueles que se encontram perturbados, sobre aqueles que se encontram pura e simplesmente desacreditados em si mesmo, por muitas das vezes abandonam os objetivos da vida e acabam por assim se perderem em vícios constantes, da qual esse planeta de prova e expiação nos proporciona como uma grande tentação, que não deixa de ser uma grande prova para nossas fraquezas espirituais, da qual temos nós por necessidade de vencê-las e assim obrigatoriamente fazer com que a cada minuto que se passe nossas vidas estejam mais equilibradas e possamos nós olharmos a este mundo que Deus nos deu com alegria e positivismo, independente das dificuldades, independente das experiências das quais temos que vir a enfrentar diariamente, porque ali está a nossa grande oportunidade de nos colocarmos melhores do que estávamos até um minuto atrás. Então, Pai amado, a Ti nós vos rogamos por todos os benefícios e a Ti nós nos entregamos neste momento, com o nosso coração fervoroso perante Ti e, ao mesmo tempo, abrindo para que aqueles
ressentimentos, aquelas mágoas que muitas das vezes carregamos conosco, possa dali se libertar. Nos tornamos leves, sem continuar a carregar aquele peso da amargura que o nosso orgulho, infelizmente, nos aprisiona. Então, Pai amado, a Ti nesse momento nós nos entregamos em oração, pedindo todos esses benefícios, principalmente força, sabedoria e um determinismo na vida para poder vencer, para poder crescer, para poder se libertar de tudo aquilo que trouxemos como oportunidades de aprendizado e oportunidades de reconciliação com o nosso próximo e para contigo, exercitando apenas com simplicidade a lei do amor que vós nos ensinastes. Então peço a todos assim, e fechando os olhos, entregue-se a Jesus por alguns momentos. E esses momentos são momentos maravilhosos, da qual estaremos a receber todos os benefícios. Graças a Deus, né? Esse momento, que mais de sempre, maravilhoso, né? Por estarmos poder a nos recolhermos interiormente e assim, né, nos entregarmos ao Senhor. É um momento muito maravilhoso, realmente, né? Bem, vamos dar sequência aqui no nosso estudo do livro, né? Vencendo as imperfeições, onde hoje estaremos assim falando um pouco sobre a evolução, né? E é algo da qual assim digo que é muito importante, porque todos nós fomos criados de uma única forma, né? Simples e ignorantes, na simplicidade do coração, na ignorância da inteligência, mas com o determinismo divino, que é o de progredir ou evoluir, né, como diz aqui no livro, mas evoluir constantemente, em todos os pontos que se fazem necessários para que o ser possa ir crescendo dentro das suas etapas, veja, né, de desapego, de convivência com vossos semelhantes, de respeito para com o planeta da qual ele habita, desenvolvimento intelecto, moral, sentimental, veja, desenvolvimento de conhecimentos científicos e assim sucessivamente, para que possamos estarmos galgando etapas, né, onde começamos como um ser ignorante, saímos da ignorância, entramos numa condição primitiva, saímos da condição primitiva, entramos no estágio de provas e expiações, né? E seremos sair do contexto de provas e expiações, entraremos no contexto da regeneração, veja, e assim sucessivamente até se tornar um ser angelical, né? Igual
ocorreu com todos esses nossos irmãos que hoje trabalham incansavelmente apenas para o bem. O Dr. Bezerra, né? Todo mundo idolatra o Dr. Bezerra nos dias de hoje, mas ele seguiu a sua trajetória também, né? Cada um dentro do seu tempo, mediante seus esforços, mediante sua busca, ou seja, por tudo aquilo que vem dos princípios básicos das leis de Deus, né, que nos exige tudo isso. Por isso que o Pai, na sua bondade infinita, né, determinasse com que o contexto da reencarnação, ou seja, da pluralidade das existências, assim estivesse presente para todas as vossas criaturas. Porque o Pai, na sua bondade, dá oportunidades constantes para que busquemos essa melhoria continuada em nossas vidas. Eu digo nossas vidas, é entre essas indas e vindas, entre o mundo físico, o mundo espiritual e a erraticidade, quando assim ficamos nesse meio termo. Então, veja, por aí nós temos que começar a refletir um pouco e valorizar demasiadamente a tudo que o Pai nos oferece. E quando falamos em evolução, né, nós temos que pensar em ambos fatores. Né? Podemos pensar primeiro a evolução do mundo, evolução do planeta, evolução do universo. Porque tudo se completa com a evolução do ser. Se pararmos um pouquinho e retornarmos ao nosso tempo, né, e pegarmos a Gênese espírita, né, e ler lá a criação, veja algo maravilhoso. Por quê? Nós veremos que demorou bilhões, bilhões e bilhões de anos para que o planeta assim, se constituísse dentro das condições ideais para que o ser o habitasse. Então, ali já começa um determinismo divino. Veja, né? Lá atrás, onde ainda esse planeta, uma bola de fogo, vamos dizer assim, com gases rarefeitos, onde não proporcionaria a vida para o ser carnal ou para o ser animal, Deus, na sua bondade, foi o preparando e, ao mesmo tempo, criando aqueles que aqui o habitariam. Inclusive, fazendo uma reciclagem em outros planetas, para que pudesse, assim, estar em condições de habitar e colaborar para que aqueles que estavam ainda no contexto da ignorância tremenda tivessem como, assim, ter um ponto de referência. Então, Deus foi proporcionando tudo isso. E dentro desse princípio, Deus fez com que o planeta vivesse épocas de cataclismas constantes, justamente para proporcionar com que pudesse ele estar nas condições de gerar o habitat para a sua criatura. E os tempos foram se passando, né? Várias eras ocorreram dentro dos estudos, área primária, secundária, terciária, diluviana, pós-diluviana, e assim sucessivamente. Onde cada época dessa teve pesos muito importantes para essa constituição do planeta.
e visualizamos que saiu de uma bola de fogo, aonde foi amenizando as temperaturas por causa das águas torrenciais que ocorriam, foram acumulando-se, gerando planaltos, planícies, rios, lagos, mares. Os gases rarefeitos começaram, né, também serem transformados em oxigênio, hidrogênio, aquilo que realmente é útil para o ser animal, vegetal, mineral. Veja que coisa maravilhosa. Né? E, com isso, veio o primeiro contexto de vida, os seres anfíbios, porque dentro da água ali estava o H2O, o oxigênio. Posteriormente a isso, né, veio os seres das quais, assim, né, viviam nos ares, são os grandes pássaros que nós vimos na antiguidade. Posteriormente a isso, os grandes animais, né, da qual a era pré-histórica nos mostrou. Então, veja, as coisas foram correndo, foram se transformando, foram evoluindo. Posteriormente a tudo isso veio a era diluviana, onde, de uma forma torrencial, inundou praticamente todo esse planeta. Não foi a era diluviana de Noé, que foi apenas uma região que ocorreu, não é isso, a era diluviana lá da antiguidade, para que pós-diluviana pudesse haver a vida animal no planeta Terra e vegetal. Aí tinha aqueles grandes animais, aquelas grandes árvores, porque ali naquele momento os gases, né? Então também e o fluido era muito denso, porque não tinha tantos habitantes, são aqueles animais enormes, aquelas árvores enormes. O tempo foi se passando, você foi evoluindo, né? Foi constituindo família lá como seres, né? Ainda era da pedra, vamos dizer assim, né? Que tinha apenas instintos, então os primeiros seres vivos hominais, que os animais já estavam, né? Começaram a vir com seus instintos, porque tinha a sua ignorância ainda muito tremenda, predominante dentro de si. Quais eram os instintos que se predominavam? Primeiro, sobrevivência. Né? Segundo, alimentação, onde caçava. Depois, procriação, que procriava igual a animais. Viviam lá nas grutas, lá nas cavernas, né? Onde não tinha um contexto assim, né, de vida humana inteligente. Mas, ao mesmo tempo, o tempo foi se passando e esses seres, né, foram evoluindo para constituir sua família, depois tribos, né, depois cidades, e assim foi se indo. Veja, né, para que pudéssemos nós entender de que esse desenvolvimento, essa evolução, assim, se faz presente por todos os tempos e nunca para. Isso que é importante. Então, a gente vê aí essas explicações bem claras na Gênese, né, esse contexto evolutivo do planeta junto ao ser. Aí depois vem a sequência lógica, né, do ser se desenvolvendo na sua intelectualidade, na sua moralidade. Vemos a época ali antes de Cristo, época Cristo, pós-Cristo, veja como assim se diz, né, tudo que foi ocorrendo em termos, né, de desenvolvimento também, né, moral, intelectual, divino, porque teríamos que nos desenvolver também na busca desse ser onipotente, presente em todas as nossas vidas, que é Deus, né, e entender a existência do único Deus, do único Pai, entender o que ele representa, veja, o que ele é para cada um de nós,
né? Porque ele é a lei do amor. E com a lei do amor, a gente começa, então, a discernir um pouco mais o quanto importante é nós termos esse elo de convivência com o nosso próximo e ter uma busca constante do aprendizado do contexto intelecto, mas também do contexto moral e divino, em todos os tipos de ciências. E isso foi se ocorrendo. Os tempos foram passando, nós fomos evoluindo. Veja, o contexto reencarnatório presente de forma muito forte junto a cada um de nós, porque temos a necessidade de estarmos reencarnando no planeta, reencarnando com seres das quais já convivemos ou da qual não convivemos, para constituir um novo elo de relacionamento dentro de uma sociedade, porque Deus assim também criou a lei da sociedade, para que pudéssemos nós aprendermos a nos relacionarmos, a convivermos, a respeitarmos, entendermos, doarmos, recebermos. Olha que maravilha que é isso. E tudo faz parte de um processo evolutivo. Os tempos se passaram e fomos chegando na atualidade de hoje. Olha só a diferença que existe de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, para os dias de hoje. Quanto mudamos? Quanto aprendemos? Quantas transformações ocorreram em todos os contextos da vida? Quanto as ciências evoluíram? Quando eu falo ciência, ciência médica, veja, evoluiu. A ciência da arte, a ciência da filosofia. Olhem só, e tudo isso nos proporcionando sempre um grande cabedal de conhecimento, porque nós também somos forçados a buscar tudo isso, para estarmos na condição de entendermos o que está ocorrendo neste universo mediante as determinações divinas da sua lei de evolução e nos adequando a ela, ou nos preparando a ela, vivenciando dia a dia no nosso dia, na nossa vida. Veja a importância que isso tem. E estamos aqui em 2022, onde entramos há 22 anos atrás numa época de transição para o planeta que habitamos, onde as coisas começaram a acontecer muito mais rápido, muito mais coisas acontecendo nesse mundão que nós vivemos. Os espíritos que estão reencarnando num contexto de desenvolvimento intelecto moral muito maior, às vezes, até do que nós mesmos. Basta olhar aí para os nossos netinhos de hoje. Veja a diferença que se tem. E tudo isso por quê? Porque temos nós essa necessidade, veja, de acompanhar esse processo, para que estejamos no amanhã em condições de dar uma sequência para uma nova etapa da nossa vida espiritual. Dentro desse processo evolutivo, que teremos nós a oportunidade ou não, conforme o nosso estado moral, intelectual, de estarmos participativos nesse planeta de regeneração que se tornará esse da qual habitamos hoje com o nome de provas e expiações, aonde a prevalecência da vontade do bem, onde a prevalecência do desejar sempre levar ao próximo o melhor que tem de ti, se prevaleça. E assim sucessivamente,
as coisas vão ocorrendo em nossas vidas. Basta olhar o processo reencarnatório que o Pai nos oferece. Se tivéssemos nós oportunidade de, em vida material, vislumbrar um passado não tão distante para o presente, tenho certeza que nós visualizaríamos grandes mudanças. Primeiro, pela própria condição que o planeta nos oferece. Segundo, porque essa sociedade, né, no contexto geral da qual dividimos, está coabitada por N espíritos em N condições intelectuais e morais, onde um ajuda-se o outro, né, dentro de exemplos, dentro de ensinamentos, dentro de atitudes, atos, né, de pensamentos, de oração, veja, né, de pregação e assim sucessivamente, dentro do trabalho material para buscar o bem-estar da vida, quantas profissões novas ocorreram, quantas revoluções ocorreram para que isso assim acontecesse, a Revolução Industrial, onde veio, né, as indústrias, maquinários, uma evolução muito grande, depois veio aí a televisão, o rádio, a televisão, o computador, e assim sucessivamente. Olha, que maravilha que é isso. Então, Deus assim nos proporciona, conforme nós vamos nos esforçando para assim, adquirir essas conquistas, se merecedores nos fizermos desse processo de transição da nossa evolução. Então, a gente tem por necessidade de estar sempre olhando para si mesmo, né? Antes de tudo, fazer ali uma autoanálise, né? Que autoanálise fazemos, né? Fazemos uma autoanálise de como nós nos encontramos ou como nós estamos nesse prezado momento, que é nos autoconhecermos. Sabemos onde estão nossos pontos fracos, onde estão nossos pontos fortes, nossas falhas, nossas virtudes. Olharmos para a nossa vida, né, ver como estamos nos portando, olhar para aqueles que convivem conosco, para vermos como estamos nós nos relacionando com eles, eles nos relacionando conosco. Né? E ver ali o que estou eu a falhar, o que estou eu a acertar. Porque não adianta buscarmos só a falha ou só o acerto, temos que fazer uma avaliação de tudo. E as falhas, procurar corrigi-las. Os acertos, procurar fazer com que eles se tornem muito mais cotidianos na sua vida. E acertos e erros é muito relativo, mediante o que cada um olha como um princípio de vida. Mas nunca vai ser relativo conforme cada um olha como princípios de Deus. Então, daí temos que ali nos basear. Muitos de nós podemos perguntar para nós mesmos: poxa, mas quais são os princípios de Deus? Deus amor, Deus bondade. Ou, como a doutrina espírita nos mostra, e a pergunta é: o que é Deus? Inteligência suprema do universo, né? Onde o amor está presente em todas as coisas. Mas daí temos um pouco de dificuldade, mas temos um ponto de referência a buscar e nos reencontrar interiormente, que é nosso irmão maior, Jesus, que assim pregou
todos os princípios das leis. Vivenciou nesse planeta todos os princípios das leis, né? Com N seres e N condições, sendo discriminado, mal entendido, caçado e morto, devido à ignorância do ser, principalmente com medo de perder o seu poder. Onde Jesus, nosso irmão, veio buscar poder. Ele veio propagar a lei de Deus, a lei do amor, a lei da bondade. E isso ele deixou de uma forma muito firme, como exemplo para nós. Estamos em 2022 depois de Cristo. E ele está vivo até hoje em nossas vidas. Porque ali foi a segunda revelação que Deus nos proporcionou. Por que segunda? Porque a primeira foi Moisés, trazendo a busca, né, pelo despertar do único Deus. Apesar de tudo aquilo que a gente lê no Velho Testamento. Jesus, completando tudo isso com uma segunda grande revelação, que veio trazer o complemento das leis desse único Deus. Né? E assim sucessivamente os tempos foram, né, transcorrendo e vivo isso lá dentro de cada um de nós temos por necessidade de assim vir a praticar tudo aquilo que ele nos deixou. Significa progresso, significa evolução. E posso dizer claramente que esses são os nossos maiores desafios, aonde olhamos o nosso dia a dia e aí vemos como desafios apenas ali, às vezes, um desafeto, apenas uma dificuldade, tá? Profissional, financeira, social, familiar. Esquecemos de olhar para nós mesmos. Aí ver como está o meu coração. Será que esse desafeto social, por exemplo, de dificuldades de relacionamento com as pessoas, porque todo lugar que eu vou acaba acontecendo alguma coisa, acaba tendo uma intriga, uma desavença, ou saio ali com a impressão de que ninguém me suporta, ninguém gosta de mim. Um exemplo, sim, muito fácil. Veja, né? Então, é buscar em ti o que está faltando, no que estou ficando eu a desejar. Será que é o meu orgulho? Será que é o meu egoísmo? Será que é a minha vaidade? Será que é a minha brutalidade? Aí a gente para e olha para nós e fala, poxa, mas eu sou uma pessoa boa. Mas coloque isso para fora. Veja, né? Elimine aquelas coisas do qual faz com que você se torne tão arredio com as coisas divinas. Deixe isso desabrochar dentro de ti. Porque isso é importante, isso é belo, isso é bom, isso nos faz bem, isso nos fortalece, nos eleva, nos ilumina, isso traz prazer na vida, isso faz com que o próximo tenha prazer em estar junto de nós, não pelos interesses, porque exalamos uma suetude, alegria, confiança, experiência. Veja, tudo isso necessário se faz para que assim a gente consiga dar essa grande caminhada nesse momento que nós nos encontramos, dando uma grande guinada em nossas vidas, dentro dessa nova oportunidade reencarnatória que o Pai assim nos oferece.
Então, nos coloquemos à disposição de Jesus, para que tudo isso possa assim vir a ocorrer. Veja, fiz essa explanação, nem li o texto. Eu vou ler o texto para vocês agora, tá bom? Para que façamos a reflexão, depois eu passo a palavra para o grupo. Então, o texto diz assim: evolução. Homens e espíritos, estamos submetidos à lei de evolução. Nada está estático. Mesmo as criaturas mais resistentes evoluem. Tudo progride. A velocidade com que os espíritos progridem depende de cada um. Há os que caminham com rapidez, os que permanecem longo tempo estacionados e os que seguem lentamente. Todos, mais cedo ou mais tarde, atingirão a meta. Partimos do estágio de animalidade para chegarmos um dia ao de espiritualidade. Animalidade versus espiritualidade, conforme elucida Emmanuel. Felizmente, já progredimos um pouco. Não estamos mais no estágio inicial. Demos os primeiros passos. Todavia, ainda há muito a caminhar. Não chegaremos lá sem esforço, sem lutas. De fato, só obteremos resultados positivos, mobilizando as potencialidades internas. Respondendo a uma questão formulada pelo moço rico, Jesus inicia a sua resposta com as seguintes palavras: se queres ser perfeito. O mestre usa o verbo querer. Este, como está colocado, induz a pensar que a espiritualização depende não só de uma decisão interior, como também da ação da vontade. Da mesma forma, a nossa evolução depende da nossa vontade. Enquanto esta não é mobilizada, o progresso se realiza de maneira lenta, quase sempre impulsionado pela dor. Precisamos mobilizar a vontade com diversos objetivos: adquirir o autoconhecimento, lutar contra a acomodação, vencer a preguiça mental, combater as imperfeições, ampliar os conhecimentos, desenvolver as virtudes. Durante milhares de anos, mantivemos e alimentamos verdadeira treva interior com os nossos pensamentos e ações contrários ao bem, reforçando as más tendências e o estágio de animalidade. Por isso, por mais que o queiramos, será impossível eliminar essas trevas interiores de um momento para outro. Precisamos programar a mente para conseguirmos bons resultados no esforço de eliminar as imperfeições e conquistar as virtudes. A maneira que dá melhores resultados consiste em eleger, de cada vez, uma imperfeição para combater e, ao mesmo tempo, desenvolver a virtude que se lhe opõe. No início, os erros são mais constantes do que os acertos. Daí a necessidade de se reprogramar a mente para as novas tentativas. Os resultados virão com o tempo. Uma medida de ordem prática que ajuda muito consiste em escrever o nome da virtude num papel e levá-lo com atenção todos os dias, no mesmo horário, e enviar uma mensagem à mente para agir de acordo com ela. Tomemos como exemplo a impaciência no papel
Escreveremos: terei paciência. Ao lê-lo, enviamos um comando para a mente para ter paciência em todas as situações. Todos os dias, pela manhã, relemos a frase e repetimos o comando, determinando a maneira de agir e reagir. Com esforço, desejo de melhorar e perseverança. Sem dúvida, conseguiremos eliminar a imperfeição e desenvolver a virtude que se lhe contrapõe. Né? Então, o texto completa todo esse processo evolutivo, desde a criação até os dias de hoje, mostrando claramente o quanto tudo depende de nós. Obrigado. Né? Se alguém quiser fazer algum comentário, eu deixo agora para o grupo falar alguma coisa. No mundo de hoje, eu acho que o espiritismo evoluiu muito e as pessoas estão mais preparadas para encontrar um bom caminho. Agora, a evolução do espírito, eu acho que depende do caminho que ele escolhe viver. Vamos falar de um modo simples. Seria com 2 elevadores que sobe e desce sem parar. Se nós formos pessoas que vivemos em queixas, rixa, orgulho, que não respeita os processos morais, que rejeita bondade, caridade, nós vamos para onde? O elevador daqueles que fracassaram na reencarnação, que nada de bom conseguiram nessa encarnação. Mas se escolhermos o outro caminho, da caridade, dos bons costumes, e temos com amor no coração, eu acho que nós vamos para o outro elevador, que é daqueles que conseguiram uma pequena dose de evolução. E isso também vale para os desencarnados. Agora, vamos pensar, com tudo isso, Deus ainda na sua bondade sempre nos dá uma nova oportunidade para o nosso progresso evolutivo. É isso aí, André. Eu estou assim, para as pessoas entenderem. Isso aí, Leoncio, liga sua câmera, Leoncio, para nós visualizarmos você. Mas é isso mesmo, né? Deus dá oportunidade constante, né? Para irmos aprendendo, evoluindo, acertamos, erramos, e Ele sempre com paciência, com amor e acreditando em cada um do seu filho, né? Diz sempre: vá, refaça, progrida, reconcilie-se, ame. Veja, essa é a oportunidade que Deus sempre nos dá na reencarnação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senhor André. Falar, Vitória. Eu gostaria, assim, de colocar assim, um pensamento meu, que seria o seguinte: nós não devemos, eu acredito, né? Nós não devemos desprezar a ciência, nem a tecnologia, né? Assim, né? Colocar em primeira instância, certo? A ciência, a filosofia, nós não devemos colocar em primeira instância, acima do que as palavras que a gente... Eu, no meu caso, desde pequeno, assim, eu sempre tive algum tipo de ensinamento, né? E não importa se é católico, se é espírita, para mim seria... Né? Então, seria mais ou menos assim, né? Que a gente sabe que essas coisas, com o tempo, elas vão cair em segundo plano. E as lições que a gente aprende, no caso, vamos dizer, do Evangelho, né? Na palavra de Jesus, seria assim, a luz do nosso caminho. Então, por exemplo,
É essa luz que eu desejo a todos esse ano, ao ano que vem também, certo? Aos que estão presentes, a todos os companheiros aí, né? Seria mais ou menos assim, porque quando a ventania vem, bate em todo mundo que está no meio da vida, certo? Então é aí que a gente devemos pegar a luz, não devemos ultrapassar e jogar tudo na mão das coisas que hoje é tudo e chega amanhã não é nada, né? Vamos dizer, nós viemos pelo elevador social e para a gente progredir alguma coisa na vida seria o contrário, vamos ter que subir pelo elevador de serviço, né? Ok? Então seria isso aí, que a luz, que é o que dá a esperança e que nos trouxe até aqui, no meu caso, que é a idade, ou todos que estão aí, né? Se estamos aqui falando, ouvindo, já é um sinal que Deus gosta da gente, né? Porque senão nós, não sei, costumo falar que eu sou um pouco leigo nessa parte assim da doutrina propriamente dita, mas eu gostaria de deixar essas palavras todas aí e agradecer a companhia toda, que me ajudou muito durante todo esse ano aí, e um abraço a todos. Muito obrigado. Legal. É importante essa colocação do Vitório, falando da prioridade, né, do evangelho, vamos dizer assim, mas, assim, dentro do contexto evolutivo, para o espírito, ele tem que evoluir em todas as ciências. Ele tem que ter o domínio amplo, né, das coisas. Por quê? Porque, tendo esse domínio amplo, ele tem a capacidade de exercitar o bem a todos em cada tipo de necessidade que o seu irmão que está ainda atrasado assim necessita, né? E quando a gente fala em auxiliar a todos, então vamos lá, né, elucidando um pouquinho. Vamos dizer, a arte da música. Quantos seres da arte da música têm assim uma sensibilidade tremenda, mas tem muitos desequilíbrios por vícios. A espiritualidade vai estar ali trabalhando. Bem, mas para entrar nesse elo de sintonia com aquele ser que tem essa sensibilidade pela arte da música, aquele espírito evoluído, ele tem que ter também princípios básicos de conhecimento para poder, né, adentrar, mas assim, na mente, no coração, afinizar-se, para levar dentro dos mesmos padrões, veja, de ideais que aquele ser tem, um despertar, vamos dizer assim, por uma música sensível, uma música sublime, e assim sucessivamente. Dando um exemplo apenas, a arte da medicina. Veja, né, os bons espíritos trabalhadores têm que ter um pouco de conhecimento, está ali, colabora, muitas das vezes, lá com a mão do médico, olha, né, para agir no local correto, de uma cirurgia, de outra que está mais complicada, né, agindo fluidicamente sobre aqueles corpos, agindo sobre a mente, sobre o coração do médico, né, sobre aquela concentração. Muitas das vezes a espiritual tem até um domínio sobre o médico dentro dos hospitais. E assim sucessivamente. Então, todas as ciências são importantes. Nós temos essa necessidade, por isso que o contexto das reencarnações não é só a base que todo mundo imagina, veja, de, eu vou para me reconciliar com aquele que eu prejudiquei ou vice-versa, né? Eu vou porque eu tenho que fazer parte de um contexto espírita, católico e evangélico. Eu vou porque eu tenho algo a reparar na minha profissão. Não. O contexto reencarnatório, além de tudo isso, é uma oportunidade sempre nova de, dentro do contexto de prova que Deus lhe dá, eu digo contexto porque o caminho somos nós que fazemos,
Dentro desse contexto de prova, busquemos também conhecimentos novos que não tínhamos adquiridos ainda em outras vidas, que eu posso ser muito bom lá como um chaveiro no passado, mas tenho uma grande deficiência na informática no dia de hoje. Deus vai me impulsionar para que também adquira a ciência da informática, porque é uma realidade do mundo, uma realidade da necessidade do espírito em adquirir esse conhecimento, veja, porque não deixa de ser uma ciência, assim sucessivamente. Né? Dizem que todo mundo tem um pouco de médico. Vocês já ouviram esse linguajar popular? Né? Por que todo mundo tem um pouco de médico? Todo mundo tem a curiosidade de querer se curar ou curar um seu próximo. Daí vai lá numa plantinha, vai lá num comprimido, nisso, daquilo, a especulação dos sintomas de uma dor, o que é, todo mundo tem isso na vida. Olha que interessante que é isso. Então, é um despertar sempre que Deus nos dá de buscar o conhecimento, onde isso completa o nosso processo evolutivo de domínio de muitas coisas, e, ao mesmo tempo, né, desponte em nós a preocupação, né, com o próximo, a preocupação com o equilíbrio do planeta, a evolução das profissões, a evolução das ciências que tem que estar predominante no mundo já evoluído. Ok? Bacana, gente? Mais alguém? Falar. Eu estava lendo aqui um livro, que é o Fonte Viva, onde ele cita aqui no livro, né? E tem uma frase no final, entre tantos que o Emmanuel fala, que ele diz o seguinte: não nos esqueçamos que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Porque anteriormente ele fala assim: persiste em aprender com o mestre, do amor e da renúncia. Eu acho que vem bem a calhar com todo esse final que foi dito, né? Porque ele também fala nesse texto sobre evolução, toda aquela parte inicial que você deu no início da palestra, do estudo, né? Eu queria só porque eu achei muito bonita essas palavras que ele Sim, é o caminho, não tem nem dúvida. Agora, imaginemos Jesus. Jesus dominava só a filosofia do amor ou ele dominava todas as ciências? Ele curava, ele expulsava demônios, né? Dizem, né, que faziam milagres na transformação, multiplicação das coisas, ressuscitava mortos. Olha só, imagine o contexto de um espírito evoluído. Estou ilustrando um pouquinho para a gente ver o quanto temos que buscar. Ok? Sérgio, se quer falar, pode falar, Sérgio. Então, se o senhor Erasmo também me permite, um pouquinho antes de você entrar, a Ana perguntou: como é que o senhor está? Estou indo, graças a Deus, a dor está passando, mas graças a Deus eu não bati a cabeça. Né? Quanta gente nós conhecemos que no lugar do seu Erasmo estaria brigando com Deus? Por que foi acontecer isso? Por que aconteceu comigo? Por que foi desse jeito? Por que foi assim? Mas esse é o grande ponto de lição que Deus nos dá em qualquer situação. Ele estava agradecendo porque não bateu a cabeça, não estava falando sobre o resto que aconteceu. Né? E ainda comentei com ele: isso aí é treinar a paciência. É o que está no texto, né? Treinar a paciência da gente não se revoltar. Então, tudo tem um porquê. E tudo a gente tem um motivo para agradecer com toda certeza. Era só uma colocação só, André. Legal, e eu vou só completar assim. Ontem eu estive na casa do Erasmo, ontem à noite, eu e Danquimar. Ele lá muito feliz, sabe por quê? Nós ficamos, acho, quase 2 horas, né, Erasmo, conversando com ele. Em momento algum nós ficamos falando, veja, de enfermidade. Falamos de tantas coisas, veja, e foi muito gostoso. Sabe, muito gostoso. Né? Tá? Foi muito bom, foi muito bom a nossa conversa, o nosso papo, entendeu? Foi um papo bastante descontraído, eu me senti muito, mas muito bem ontem, entendeu? Dormi diretão,
entendeu? Então, foi realmente muito bom. Obrigado, muito obrigado a todos aí. Na verdade, o senhor recebeu um passe, né, senhor Erasmo? Ah, tranquilo, olha, tá, me doía tudo, então diminuíram as dores. Durante o sono não doía nada, então dormi muito bem, graças a Deus. Foi muito bom. Preciso receber, precisa vir mais para me sentir melhor. Iremos, pode ter certeza disso. Foi muito Mas, bom. gente, Um abraço, seu Erasmo. O senhor demonstrou fibra nisso aí. Quarta-feira da semana passada, que eu vi o senhor dando um alô na reunião, não sei se o senhor estava no hospital ou em casa. Eu encontrei a dona Ana no mercado, acho que foi esse fim de semana, no outro. Eu falei, ó, o Erasmo, ele, pelo jeito que ele falou, vai para frente, sim. Vai para frente. O senhor Sérgio falou, não teve revolta de coisas do tipo, por exemplo, seu André, seu Erasmo, falou assim, pô, eu já cansei de ver coisas assim, eu vi que o senhor está de parabéns, obrigado. Então, boa gente, noite. Vamos dar sequência para a gente passar para o encerramento, né? Tá? Das nossas atividades de hoje. Né? Bem, antes de tudo, agradeço a todos. Peço a Deus, a Jesus, atenda a todos aqueles que assim solicitaram hoje o auxílio e as suas bênçãos no grupo, a todos nós que aqui nos encontramos e a todos os necessitados. Então, nós assim agradecemos ao Senhor, né? E desejo a todos um Feliz Natal, que esse dia de Natal, que essa noite de Natal, esse dia de Natal, veja, não esqueçamos do verdadeiro aniversariante dentro da história que contamos, que é Jesus. Paremos por alguns momentos e coloquemos ali nas nossas reflexões que Jesus representa para nós, representa para o universo. Coloquemos ali nossas reflexões e tragamos à tona toda aquela simplicidade daquele príncipe, daquele rei que assim veio apenas para se colocar como representante da lei do amor, como representante da lei de Deus, sem nada assim querer levar em troca. E não esqueçamos de agradecer a Ele, porque no seu momento derradeiro foi o momento de maior vitória da sua trajetória carnal naquela oportunidade, que foi onde tudo se firmou e se propaga. Até os dias de hoje se propagará pela eternidade. Por isso que chama-se a segunda revelação. Tão poderosa que mexe com todos os seres. Não esqueçamos dele acima de tudo. Então, boa noite a todos, um Feliz Natal a todos. Aqueles que nós vamos ver até amanhã com muita alegria no coração. Obrigado, gente.